Eu hoje resolvi fazer um vídeo diferente, porque quando a gente se encontra no meio progressista, existe uma preocupação muito grande com reformar a sociedade. Então a gente presta muita atenção em questões relacionadas ao Estado, em questões relacionadas à legislação, os movimentos sociais e assim por diante. Mas como eu sou um estudioso da desigualdade, principalmente de riqueza, eu sempre me indaguei como que a gente faz para ajudar as pessoas, usando, né, um termo de brincadeira, enquanto a revolução não vem. Então, se você é progressista, mas não tem um nível de renda típico dos socialistas de iPhone, que são as pessoas, né, que estão na classe média alta ou alta, mas que têm essa visão de uma reforma da sociedade na direção de menor desigualdade, de maior oportunidades para as pessoas de baixa renda, você então é uma pessoa que possivelmente tem dificuldade de navegar o que é esse ambiente cultural que a gente vive, que envolve equilibrar família, trabalho, busca por sucesso profissional, busca por sucesso pessoal, de você se sentir realizado como ser humano, nos momentos em que você não está preocupado com a reforma da sociedade, ou seja, você está preocupado com a sua vida, né? Você está preocupado com os seus interesses. E eu falo isso porque tem gente que vive essa ideia da revolução 24 horas por dia, fala muito sobre isso, e eu noto, né, nos já milhares de alunos para quem eu dei aula, que essas pessoas muitas vezes não sabem o que fazer, e elas vão um pouco assim, sendo reflexo, né, do ambiente em que elas vivem. Então, com esse propósito, eu gostaria de falar hoje para vocês sobre um livro, que foi um livro para mim muito interessante, que realmente me trouxe um diferente entendimento sobre o sucesso. Tá? Esse livro ele se chama Outliers. Em português, esse livro foi traduzido para Fora de Série, e ele é do autor Malcolm Gladwell. Esse livro ele é interessante porque ele faz uma anatomia do sucesso. Então ele diz o seguinte, qual que é a chance de você, por exemplo, se tornar uma pessoa muito rica saindo de uma posição socialmente mais baixa? Ele diz o seguinte, o sucesso ele é tão raro, ele é tão particular, que quando a gente conseguir observar as exigências para que a gente o atinja, primeira resposta psicológica, se você não atingir o sucesso que você almeja, você vai entender que realmente é difícil. Então isso já acalma um pouco. Se você atingir o sucesso que você almeja, então esteja certo, fique muito feliz, porque realmente é muito difícil de atingir. Então o livro, ele faz uma anatomia, ele vai, vamos dizendo assim, fazendo uma ressonância magnética do sucesso. Ele particiona o sucesso em várias partes e ele vai então analisando cuidadosamente como que o sucesso ocorre, quais seriam as exigências, né, a partir das experiências de sucesso. Tá? Então, novamente, o livro ele não está falando sobre o futuro, ele está falando sobre o passado, é uma anatomia do sucesso. Pode ser que a maneira de você ser bem-sucedido no futuro, na sociedade, mude, porque a sociedade é um organismo vivo, né? Ela sofre uma série de mutações, de transformações. Mas esse livro é interessante para te ajudar um pouquinho, né? Enquanto você não está pensando em grandes movimentos, em grandes transformações sociais, a melhorar também um pouquinho a sua vida, tá? Independentemente, né, daquilo que está acontecendo na sociedade. A ideia é que todo mundo melhore de vida, todo mundo fique melhor, todo mundo tenha menos inclinação a doenças mentais, todo mundo possa cada vez mais pensar no próximo e se desenvolver. Muito bem, então o livro ele começa dizendo o seguinte, você quer ser bem-sucedido? Não tem problema, mas você tem que nascer no ano certo. Então ele fala, por exemplo, pega o caso do Steve Jobs e do Bill Gates, que nasceram ali em 1954, 1956, para quando ocorresse a revolução da microeletrônica em meados dos anos 70, que é quando os computadores começaram a se desenvolver mais, eles pudessem ter ali cerca de 20 anos.
E aí ele vai analisar exatamente isso. Eles nasceram, se eu não me engano, o Bill Gates nasceu em 54, Steve Jobs em 56. Então, quando começou um movimento mais amplo, né, da informática, tudo, eles tinham a idade adequada para embarcar naquele movimento. Mas ele diz, ainda isso não é suficiente, porque além de você nascer no ano certo, você precisa nascer na família certa, no ambiente certo. Então, e no sistema educacional correto. Então ele vai analisar os sistemas educacionais e mostrar que alguns sistemas adiantam as crianças. E isso acaba gerando alguns danos do aprendizado delas. Ele faz uma ampla análise do sistema educacional americano, compara com outros sistemas educacionais. Mas além disso, você precisa nascer na família certa, no ano certo, no ambiente escolar correto, mas tem também um pouco ali a disponibilidade de equipamento para você entrar na nova rodada de avanço tecnológico. Pois bem, o Bill Gates, ele morava a cerca ali de 2 quilômetros de uma grande universidade, se eu não me engano era Georgetown, e durante a madrugada ele acordava, ia até a universidade, porque ele sabia que entre as 3 e as 6 da manhã, algo assim, a sala de programação, onde tinha os computadores, estava vazia, ninguém estava usando. Então ele ia lá, ficava 2, 3 horas programando e voltava. E aí quando a mãe descobriu, ela finalmente pôde, né, entender por que o filho estava sempre cansado, né, porque ele passava as noites ali programando. Além disso, o Bill Gates fazia parte de uma família que a mãe, junto com os outros pais de outras crianças, organizaram um ambiente de programação na escola, isso nos anos 70, que era muito raro, né? Então, veja que as condições para a emergência, né, de um grande magnata de uma revolução tecnológica requer exatamente essas condições, são super raras, é muito difícil. Então aqui a gente já tem, né, a questão da estrutura familiar, a gente tem a estrutura da escola, a gente tem a estrutura universitária. E é isso que eu sempre coloco para vocês, e no nosso livro, que está aqui disposto para vocês não esquecerem, não depende só do indivíduo, depende também do ambiente em que ele se encontra. Por isso que a gente tem que analisar o ambiente também, a estrutura da sociedade. Isso não isenta o indivíduo, e eu quero agradecer muito ao meu amigo Jorge Salles, que sempre me lembra disso. O indivíduo também tem que se esforçar, o indivíduo também tem que correr atrás, porque a nossa ideia não é que as coisas caiam no colo das pessoas, mas ao contrário, que elas possam expor os seus talentos, que elas possam perseguir aquilo que elas querem. Muito bem, então dadas essas 3 condições, ele diz assim, mas isso ainda não é suficiente para ter sucesso, porque para ter sucesso, você também precisa praticar muito, e vem aqui a parte do esforço pessoal. Então ele diz, em média, existe uma regra aí das 10.000 horas de prática até você realmente dominar um determinado assunto. E aí o Gladwell ele vai entrevistar várias pessoas e de fato as pessoas falam, deu mais ou menos aí umas 10.000 horas de treino antes de eu realmente dominar algo e começar a ser uma referência sobre aquele tema. Tá? E para ilustrar, é muito interessante porque ele vai analisar a trajetória dos Beatles. Tá? Então, pessoal, esse livro eu li faz acho que cerca de uns 15 anos. Tá? Então eu estou trazendo para vocês porque ele realmente assim foi algo interessante para mim. Mas eu não lembro muito os detalhes. Tá? Então eu convido vocês a lerem porque vale muito a pena. Mas aí no livro, essa parte dos Beatles é interessante porque, em geral, a gente acha que os Beatles nasceram do nada, né? De repente os caras lá encontraram as pessoas, eles eram amigos e começaram a tocar. E primeiro, assim, a unicidade, né, do talento de cada um deles já era impressionante. Depois, como eles se encontraram. Olha o quão raro é isso. Qualquer pessoa que já tocou numa banda ou que toca um instrumento sabe a dificuldade que é você encontrar pessoas que toquem os instrumentos necessários, que tenham a habilidade necessária, o gosto musical necessário, o ecletismo, né, ser eclético o suficiente para tocar e querer fazer disso uma carreira.
Eles conseguiram, os garotos de Liverpool conseguiram se encontrar, teve algumas trocas ali de alguns instrumentistas no meio do caminho e tal, mas eles se encontraram. A questão é, antes deles serem os Beatles, eles passaram, se eu não me engano, 2 anos fazendo shows de 6 a 8 horas, algo assim, eram shows muito extensos, que eles faziam na Alemanha, se eu não me engano. Isso deu a eles a disciplina, deu a eles o feeling do ecletismo, de tocar várias coisas diferentes, e também deu a eles aquele entrosamento para que eles conseguissem eventualmente se tornar o que eles foram. E aí quando o Gladwell soma mais ou menos ali as horas, dá mais ou menos cerca de 10.000 horas. Tá? Então essa parte é muito interessante, é essa parte que eu queria trazer para vocês, porque eu noto muitas vezes em sala de aula que as pessoas não querem se esforçar. E isso é ruim num sistema como o nosso, principalmente se você tem a cor de pele errada para o sistema, se você tem o gênero errado no sistema e se você mora no lugar errado do sistema. Né? Então o sistema joga muito contra essas pessoas, porque se elas não fazem o esforço, elas caem exatamente onde o estereótipo do preconceito as coloca. E isso é muito ruim. Então não estou dizendo que isso resolve, não estou dizendo que se você se esforçar, você vai atingir a riqueza de todo mundo. Mas se você não se esforçar, certamente você não vai conseguir, né, sair ou superar a posição em que você se encontra. Bom, aí o livro avança. Tudo bem, então ele foi lá, nasceu no lugar certo, na família certa, treinou as 10.000 horas, isso é o suficiente? Não. Por quê? Porque ser inteligente e treinar muito não garante a você que você tenha os dons de lidar com as pessoas. E aí ele conta a história de um homem que era genial, assim, muito bem formado, o cara que tinha uma inteligência, um QI elevadíssimo, só que ele não conseguia lidar com as pessoas. Ele chegava no ambiente de trabalho, era irascível, brigava com os outros, aquela pessoa que quer contar a verdade para todo mundo só porque ela é mais inteligente. Então, isso fazia com que ela fosse, né, uma pessoa muito ruim de trabalhar. Isso é algo que eu sempre coloco para os para os estudantes com quem eu encontro. Né? Seja uma pessoa boa de trabalhar, seja uma pessoa que consiga ouvir o outro, ter uma escuta ativa, não apenas a pessoa que deixa o outro falar, mas a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Escute, porque o conhecimento está em todo lugar, o conhecimento está na pessoa que discorda de você, o conhecimento está na pessoa que briga com você, o conhecimento está na pessoa que debocha de você. Todos esses são elementos para você aprender, independentemente do que ocorra com a sociedade. Você pode se fortalecer, você pode aprender. E para isso, você tem que ser uma pessoa boa de trabalhar, porque no dia que você precisar de ajuda, as pessoas vão querer te ajudar. Se você for uma pessoa que só coloca os outros para baixo, que só diminui os outros, quando você precisar de ajuda, você não vai ter ninguém para te ajudar. Ninguém vai querer, todo mundo vai ter aquele senso leve de vingança, porque aí você finalmente está, né, tendo aquilo que você pregou. E eu falo isso porque num canal como esse você não esperaria escutar isso. Mas eu estou colocando isso porque as pessoas, em geral, ficam vivendo no mundo abstrato da transformação da sociedade e não entendem que entre esse momento e essa transformação, que pode nunca chegar do jeito que ela foi idealizada, existe um caminho a trilhar. E você vai ter que navegar esses domínios da família, esses domínios do emprego, esses domínios da cultura, esses domínios da literatura. Você vai ter que navegar por tudo isso, pagar a conta, ter que desenvolver o seu intelecto, aprender as regras do sistema, para que pelo menos você encontre um lugar ali em que você consiga se manter. E eu digo isso porque eu ouço muitos professores que já têm uma posição em universidades federais como eu tenho, que já têm, né, o seu salário garantido, que adoram vender para os alunos que eles não devem se esforçar, que o problema é o sistema, que o problema é a economia, que é a opressão que sempre existe e que por isso eles têm que ficar sentadinhos, não fazer nada. Eu acho isso um equívoco grande e eu sei que muitos colegas não vão gostar disso que eu estou falando, mas eu não estou falando para eles, eu estou falando para você que está aí na labuta, querendo melhorar de vida, querendo aprender como que você sai dessa situação para uma melhor antes de o mundo mudar do jeito que ele precisa mudar para te favorecer e você ter igualdade de oportunidades. Tá? É ilusório acreditar que você vai melhorar de vida se você não entender as regras do sistema. Tá? A gente pode eventualmente mudá-la e a gente deve lutar para mudá-la. Mas
esses processos são paralelos, a gente tem que trabalhar nos dois. Muito bem, voltando ao livro. Depois disso ele diz o seguinte, é o suficiente então ter todas essas coisas? Ele vai falar não. E aqui eu não vou falar o restante do livro, vou deixar para vocês lerem, mas eu queria deixar um elemento chave do final que tem a ver com o que eu e o Paulo tratamos no livro, que é a questão das organizações. Tem a ver com como as organizações da sociedade funcionam. E aí ele formula, prestem bem atenção, uma teoria étnica da queda de aviões. Isso mesmo, uma teoria étnica da queda de aviões. Ele usa o caso da Korean Airlines, as linhas aéreas coreanas da Coreia do Sul, para tentar explicar por que a mudança de comportamento do piloto e do copiloto levou a uma redução dramática no número de queda de aviões dessa linha aérea. E aí, para isso, ele se apoia num elemento, e isso é muito importante para a gente aqui, chamado distância do poder. Eu não sei se esse índice continua sendo levantado, mas no livro ele mostra que a sociedade coreana, a sociedade da Coreia do Sul, é a sociedade que tem o maior índice de distância do poder, ou seja, como você se relaciona com o superior. Você questiona seu superior, você mora numa sociedade em que você pode oferecer uma visão alternativa a quem manda, a quem tem uma posição, né, de comando, e a Coreia do Sul nesse índice é a maior, e adivinhe qual é a segunda? É o Brasil, segundo o livro. Tá? Então por que isso é importante? Porque isso coloca as lideranças num papel inquestionável. E esse é um problema, se a gente parar para pensar, eu só agora falando para vocês, eu notei a importância disso para a gente entender o nosso momento atual. Então quando a gente endeusa lideranças, quando a gente acha que eles são mais do que homens, quando eles são mitos, a gente perde a capacidade crítica e começa a confundir a crítica a ações, a medidas, com a crítica à pessoa. E não é. Porque muitas vezes alguém que você admira, alguém que tem um conhecimento maior que você, pode não ter um conhecimento específico que você tem sobre uma determinada circunstância e cabe a você questionar. Você precisa ter a capacidade de questionar. E aí eu pergunto para você, você sabe questionar um superior seu? Você sabe como fazer uma pessoa que realmente tem um senso exagerado sobre o poder dela, um senso exagerado sobre o conhecimento dela? Você consegue conversar com essa pessoa e trazê-la para mudar a forma dela de ver, ou pelo menos escutar aquilo que você está falando? Pois é, em geral, pessoas que estão preocupadas com a transformação da sociedade não sabem fazer isso de uma maneira não violenta, de uma maneira que não seja de confronto. E isso é algo importante de se aprender enquanto a revolução não chega, enquanto a mudança na sociedade não ocorre para atender, né, a demanda que nós temos por mais igualdade. Você sabe fazer isso? Como que você navega no mundo corporativo? Como que você navega no mundo das relações pessoais em que você tem que pôr as suas ideias? E eu digo isso porque eu sou um economista heterodoxo e já fiz muita consultoria lá para Faria Lima, mesmo sendo um economista heterodoxo. Por quê? Porque eu sei conversar, porque eu sei colocar minha ideia, eu sei escutar. Então, ser de esquerda, ser progressista, não é um entrave a você ter sucesso profissional. A questão é como que você opera nesse mundo. E aí, por fim, nessa teoria étnica da queda de aviões, o que ele diz é o seguinte, o copiloto não conseguia questionar o piloto. Então, em várias quedas de aviões da Korean Airlines, acabava porque o copiloto silenciava quando ele tinha algo a dizer. Então, ele faz uma análise das caixas pretas dos aviões. Então, é um livro que eu acho muito interessante para ler, assim, sem preconceitos. Tá? Então, estou falando para vocês aqui, isso é algo que para mim é importante, independentemente do que os meus pares pensam, eu nunca tive preconceito com leitura. Eu leio absolutamente de tudo que vocês imaginam, de Paulo Coelho, né, que geralmente, eu não sei por qual motivo é considerado algo inferior, mas para mim é algo super válido, ajuda um monte de gente a entender melhor a vida. Eu leio desde Paulo Coelho até física quântica. Tá? Para mim não é absolutamente qualquer vergonha falar disso, digo isso com clareza e diria para você também, nunca tenha preconceito. Tá? Então quando vem as pessoas que são
culturalmente muito avançadas e desmerecem esse tipo de conhecimento, elas estão desmerecendo muitas vezes as pessoas que o recebem e que se nutrem disso. Então, se você está lendo, se você está aprendendo, alguma coisa você está tirando disso. É evidente que tem leituras que são leituras que carregam informações que produzem preconceito. Mesmo assim, você precisa continuar lendo, e o meu propósito aqui é direcionar você para a vastidão de leituras que você pode fazer. Então eu deixo aqui a dica desse livro. Num próximo eu vou tratar de um livro, num futuro, né, na verdade não no próximo, de um livro que também o Malcolm Gladwell escreveu, se eu não me engano é o último ou penúltimo dele, que se chama Davi e Golias. E aí também nesse livro, ele é um jornalista que conta histórias muito bem, é muito agradável de ler. E é uma maneira de você ler, né, de forma mais descontraída, sem ter aquele foco, porque eu preciso aprender isso para tirar nota, eu preciso aprender isso porque num debate eu tenho que ter... Não, isso é para o teu enriquecimento pessoal. E ele vai mostrar como que você pode mudar as regras do jogo quando houver a oportunidade ali que o sistema oferece para que você saia bem sucedido. Então, por fim, gente, eu deixo essa leitura, tá? Eu peço que você tenha um pouco de abertura com coisas que não fazem parte rotineiramente daquilo que você considera muitas vezes culturalmente superior, mas que você se abra ao conhecimento que exista e sem com isso perder qualquer valor cultural com relação à cultura brasileira. Eu vou trazer aqui vários livros sobre o Brasil também, de autores brasileiros muito ricos, tá? Mas eu não acho que a gente deve se fechar né, a todo tipo de conhecimento que existe. É sempre muito rico e a gente tem que também entender que cada um tem a sua demanda por tipo, por perfil, por qualidade, né, vamos dizer assim, de elaboração do conhecimento. E é sempre uma escada, né? A gente tem que aprender, só que não dá também para a gente sair saltando vários degraus se a gente não tiver perna para isso. Então, nesse sentido, eu faço aqui a defesa do pluralismo, não apenas nas vertentes, né, de como a gente enxerga a economia, mas também nas difíceis dimensões da vida social. Não é fácil ser um indivíduo numa sociedade como a nossa. É muita coisa que a gente tem que lidar diariamente, é muita coisa que a gente tem que aprender a fazer, desde pagar contas, a lidar com família, a lidar com os nossos colegas de trabalho, tá bem? Então por isso eu faço esse convite a você, de maneira muito humilde, mas com a certeza de que ele vai fazer muito bem. Um grande abraço, boa semana.